Hoje nós estamos aqui para apresentar mais uma edição do Papo S da Escola S de Rio do Sul. Eu sou a Giovana. Eu sou a Nayara. Eu sou a Malu. Eu sou a Graciela. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito ilustre, a Maristela Almeida. Olá, meninas. Meu nome é Maristela Almeida, eu sou psicanalista clínica e é um prazer eu estar aqui com vocês hoje. A gente vai ter um papo muito legal, com certeza. Maristela, se você quiser falar um pouco sobre você, sobre sua vida. Certo, então vamos lá. Hoje eu tenho 44 anos e, na verdade, eu fui uma pessoa muito tímida. Eu jamais pensava em estar aqui com vocês. Nunca imaginava isso. Mas o tempo foi passando, eu me casei bem jovem, né? E desde então, gente, eu sempre gostei de gente. Então, eu até estava pensando sobre a profissão, né? Que hoje eu aderi. Então, porque de fato eu amo gente, eu gosto de estar com gente. Então, dentro da comunidade onde eu sempre participei, eu cuidava de grupos de crianças, eu cuidei de grupos de adolescentes, de jovens, sempre trazendo para eles de que como a vida pode ser boa, né? Como que a vida pode ser leve, gostosa, dentro de todos os desafios que a gente passa dentro dessa idade, desse tempo. O tempo foi passando, aí eu tive filhos, hoje eu tenho um filho de 23 anos e outro de 19. Eles estão solteiros. Se você tiver uma menina para apresentar, vocês me ajudem. Preciso casar os meus filhos, pelo amor de Deus. E então, assim, ó, a gente sempre teve uma relação muito legal, eu com os meus filhos, né? Hoje entendo de que eu sou sanguínea e os sanguíneos, eles têm uma facilidade em administrar os conflitos, essas questões. Então, a gente percebendo de como a gente tinha essa família gostosa, tem treta lá naquela casa, tem treta. Mas o que acontece? Eu e meu esposo, a gente começou a trabalhar com casais que tinham conflitos na nossa comunidade. E até propriamente na cidade, que vinham buscar ajuda para a gente, né? Alguns tinham problemas no casamento e outros no relacionamento, de fato, com os filhos. E assim se passou desde 2007. A gente começou a trabalhar com aconselhamento de casais. Porém, em 2022, a gente atendeu um casal que eles tinham muitos problemas. Aconteciam violências físicas, eles tinham 3 filhos, né? E naquele momento, a Maristela conversando com eles, com todas as ferramentas e experiência de vida que a Maristela tinha até naquele momento, né? De como esposa, de como pessoa, de como mãe, gente, acabou. Eu não sabia mais o que falar para aquele casal. Disse, meu Deus, o que eu faço agora? E daí, um dia olhando no YouTube, eu nunca tinha ouvido falar sobre psicanálise, eu não conhecia o que era. Aí comecei a pesquisar, comecei a olhar, poxa, essa é uma ferramenta legal para mim. Então, o que acontece? Quando a Maristela e o meu marido aconselhavam aquele casal, gente, eles confessaram para a gente de que ela tinha sofrido abuso sexual aos 4 anos de idade, e o marido dela aos 12 anos de idade. Então, muitos dos conflitos que eles tinham, eles traziam da infância. Então, assim, a gente fez o melhor que a gente pôde para aconselhar aquele casal, a gente encaminhou eles, né, para eles procurarem ajuda na época, né, com um psicólogo e tal. Mas, enfim, né, eles acabaram se separando, não conseguiram se resolver. Mas, então, esse foi o impulso que a Maristela teve de buscar estudar psicanálise. E o seu marido também é psicanalista? Não. Psicólogo? Meu marido é pastor. E se tu não fosse psicanalista, psicóloga, né? O que tu seria, Maristela? Porque eu ouvi dizer por aí que tu tem uma voz muito bonita, né? Eu ia cantar. Eu gosto de cantar. Eu tenho uma amiga minha, o nome dela é Maria, gente. Maria, nós canta junto. Nós faz muito show. E brincadeira, não, mas a gente canta. Eu gosto de cantar desde muito pequena. Minha mãe fala, meninas, de que eu pegava um pauzinho para fazer de conta que era microfone
e ficava na beira da estrada cantando. E daí a beira da estrada onde eu morava era mais alto. Daí eu fazia de conta que era palco e lá eu cantava para as pessoas que passassem. E daí alguns me davam bala e alguns me davam pirulito e eu, na minha cabeça, estava fazendo show, né? Então eu gosto muito de cantar. Acho que eu seria cantora. Bom. Agora, falou ali da psicoanálise. A gente não conhece realmente, a gente conhece o psicólogo, né? Mas qual é a diferença da psicoanálise e da psicologia? Sim, vamos até a Marcela. Eu fiz uma cola, gente. Vamos lá, para mim não falar besteira aqui. Vamos lá. Assim, ó. O psicólogo, Gil, ele pode fazer diagnósticos. Ele é um profissional que ele estuda por 5 anos. Né? Ele também trabalha sobre os comportamentos, sobre as questões mentais, enfim. Só que ele não pode dar remédio. Ele não pode descrever, encaminhar tipo, a receita médica, dar remédio para a pessoa. Isso ele não pode. Então, quem faz isso é o psiquiatra. O psiquiatra já é o profissional que estuda mais ou menos 10 anos. Então, ele faz, né, de fato, ele confirma os diagnósticos e traz, né, receita médica, indica os remédios para a pessoa quando necessário. E o psicanalista, na verdade, ele é o estudo do comportamento das pessoas. Então, ele traz para a pessoa autoconhecimento. Então, eu vou dar um exemplo assim. Numa situação que eu estou achando desafiadora, eu fico muito nervosa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo uma menina de que na escola ela tem problemas com uma professora. Essa professora grita muito com ela. Grita dentro da sala de aula. E a professora Keila não grita com vocês, né? Ela não grita? Ela é bem querida. Ela é querida, ó. A professora Keila tá com moral. Então, o que acontece? Dentro da psicanálise, o que eu faço? Eu faço essa investigação do comportamento dela, porque daí ela não gosta daquela professora, ela não gosta daquela matéria, ela acaba tendo até prejuízo com as notas dela. E a gente vai na investigação. Por quê? Porque, na verdade, ela tem conflitos em casa. Ela já teve alguns momentos de ter vivido com pessoas muito importantes dela brigando, gritando. Então, quando ela vê uma pessoa gritando, falando mais alto, sendo muito ríspida, no inconsciente dela, depois a Marcela vai explicar isso para vocês, ela pensa que aquele momento lá atrás está acontecendo de novo, que é o tão chamado na psicanálise de gatilhos. Vocês já ouviram falar? Sim. Que são os gatilhos. Então, basicamente, né, um jeito bem singelo de explicar. Psicanálise, ele trabalha com a pessoa sobre autoconhecimento, reconhecendo suas emoções, o porquê penso, sinto e ajo assim. Sempre porque você pensa. Por que você pensou daquilo? Por que tem tanto medo daquilo? E eu sinto, e eu ajo. Meu Deus do céu, eu vi uma barata, eu penso que é um monstro. Meu Deus, mas o que aconteceu lá? Um exemplo. Psicólogo também trata dentro dessas questões, mas ele pode dar diagnóstico. O psicanalista não pode dar de forma alguma diagnóstico. E o psiquiatra, ele pode dar remédio. O psicanalista é mais um detetive, então. Tipo um detetive. Show! Bem isso aí, entendi. Você falou que trabalha com adolescentes, adultos, casais, crianças. Tem um núcleo que você gosta mais? Que é assim, não, esse é muito marcante, é um núcleo que eu consigo trabalhar muito bem. Sim, a gente chama, né, hoje de especialização, da gente escolher um nicho, né? Então, quando eu falo assim que eu trabalhei já com crianças, com adolescentes, com casais, é a experiência que a Maristela traz. Mas hoje a Maristela escolheu trabalhar com mulheres, né? Mulheres, eu atendo mulheres e adolescentes, a partir de 12 anos. Depois até a gente pode comentar, a gente já falou que eu trabalhei com a Gil sobre isso, é a harmonização das emoções. Então, com adolescentes, a Maristela trabalha nesse sentido com essa ferramenta. Você falou ali que tá sanguínea, né? Sim. Então, Acho que nem dá para ver, né?
Não dá pra perceber. Não dá isso, pra perceber, não dá. A gente tá querendo conversar contigo sobre o autoconhecimento, então explica pra gente o que é ser sanguíneo, o que isso significa. Certo. O sanguíneo, gente, são 4 temperamentos básicos que a gente tem, né? Então, o ser humano, quando ele nasce, ele já nasce com um, que é o predominante. Então, existe o sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Bem resumidamente, vamos ver se você se identifica ou quem está assistindo pode se identificar com um deles, né? Existe um estudo vasto sobre isso, mas bem resumido. Vamos lá falar de mim, né? Os sanguíneos são pessoas que gostam de falar, gostam de aparecer, gostam de gesticular, assim, né? E são muito impulsivos, pegam muita coisa para fazer, daí às vezes não dá conta de fazer tudo que pega, às vezes acaba se frustrando. O colérico ele já ele é parecido, mas na questão ele é também impulsivo e eles chamam que ele é o fogo. São aquelas pessoas assim meio que não pensa muito para falar. Ele primeiro fala, depois pensa. Tem uma língua afiada, mas são pessoas muito fortes, muito determinadas. Se ele tem uma ideia, ele pega e vai e faz, né? Ele, na verdade, às vezes até ele acha que não precisa de ninguém. Isso é um perigo do colérico. Ele acha que ele dá conta do mundo, que ele resolve, não precisa de nada, né? Enfim, tem os pontos positivos e negativos disso, mas resumindo isso. Melancólicos são as pessoas que eu chamo que gostam de caverna. São mais na deles. Sabe que tem alguém aqui que gosta de caverna? Eles pensam bastante, são pessoas mais quietinhas, são pessoas que são difíceis de perdoar. Gente, o melancólico, eles são rancorosos? São rancorosos, gente do céu. E daí tem o fleumático. O fleumático, ele é parecido com o melancólico, porém, ele já se expressa um pouco mais, ele é um pouquinho mais falante. Só que a diferença do melancólico, que o fleumático, ele pensa, mano, ele tem uma ideia, ele pensa, tipo, por exemplo, aqui, nesse momento. Aí eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo. Pensou a noite inteira. Chegou de manhã, ele tá cansado de tanto pensar. E não vai falar. Daí não vai falar nada. Eu acho que eu não vou. Eu vou dizer que eu tô com dor de barriga, que aconteceu alguma coisa, não vou. E ele é muito procrastinador, o fleumático, né? Mas basicamente isso. E nós nascemos com um que é o predominante. E é bem legal a gente ter esse autoconhecimento. Ajuda a nos conhecer e ajuda a gente nos relacionamentos. É muito, muito legal. Então, temperamento a gente nasce com ele. E tem algum outro tipo de personalidade que a gente desenvolve durante a nossa vida? Todas as outras, Gil, a gente desenvolve, né? Dentro da psicanálise, a gente chama, até quero falar um pouquinho para vocês, do famoso Freud, que é o precursor, o que criou a psicanálise. Então, ele fala de que a nossa personalidade, a nossa identidade, ela é formada na nossa infância. Então, a partir, por exemplo, assim, talvez vão ter pessoas que são sanguíneas que vão ser umas pessoas muito legais, assim, que nem eu. Mas tem pessoas que são sanguíneas que talvez que são pessoas insuportáveis, são chatas, elas trazem muito lado negativo do temperamento dela. Mas isso influencia a forma de que elas foram criadas. Se foram, de repente, num ninho de amor, de respeito, de perdão, elas vão desenvolver identidade, personalidade saudáveis. Então, o Freud falava muito sobre isso, tá? O Freud, ele foi um grande... Até quero falar para vocês sobre Freud. Meninas, eu achei algo para contar aqui para vocês. Aos 12 anos de idade, ele falava, alguns falam mais, outros falam menos, mas dentro aqui dessa faixa de idade dele, ele falava inglês, latim, grego, falava 4 idiomas, francês, inglês, latim, grego, aos 12 anos. Ele era um gênio, cara. Então, assim, porque ele era bem pequenininho, tinha mais ou menos 1 ano de idade, os pais deles tinham um comércio numa cidade. E daí lá eles entraram em falência e eles foram para Viena. Vamos, Marcela, olhar aqui para não falar bobagem. Deixa a Maristela olhar aqui. Isso. Aí, nesse lugar, ele começou a estudar. Logo, ele entrou na faculdade. Lá ele tinha um pensamento de trabalhar dentro da medicina, porque ele era muito inteligente.
E ele, como ele era muito curioso, até os grandes estudiosos referentes a Freud falam que se ele tivesse vivo hoje, com certeza ele seria um neurocientista. Mas o Freud, ele ficou conhecido e famoso só depois que morreu. Ele morreu lá pelos 83 anos, eu até anotei aqui, de overdose de morfina. Ele suspeitou que ele tinha um câncer na mandíbula, de tantas dores, ele faleceu. Mas assim, todo o conhecimento que ele trouxe, dos estudos que ele fazia, daí teve um tempo que ele começou, ele encontrou um amigo lá muito inteligente também, um gênio, que eles começaram a trabalhar com a questão de hipnose. Já ouviram falar de hipnose? Né? Começaram a trabalhar com isso. Aí depois o Freud ele começou a trabalhar com tratamento para casos muito sérios, né, com cocaína. Ele dava cocaína para as pessoas. Só que daí deu muito problema, porque as pessoas, propriamente ele, né, teve problemas com a cocaína. Aí depois ele começou a trabalhar com os sonhos, a interpretação dos sonhos, que é um assunto, tem vários livros a esse respeito. E no final de tudo, né, mais no final, porque daí, pensa, gente, naquele tempo, mais de 100 anos atrás, trazer essas teorias, as pessoas não aceitavam. E também tinham muito preconceito com ele, porque ele era judeu. Então, o judeu, eles eram muito perseguidos, né? Mas, assim, no final de tudo, bem no final do tempo da vida dele, ele trouxe a psicanálise, lá pelo século XIX, que teve também uma paciente de um amigo dele lá, e que ele falou assim, mas, gente, ela tá ficando melhor. Cara, o que tu tá fazendo? Ela tá falando. E só no fato dela falar, eu tô sentindo que ela tá melhorando. Aí eles perceberam que quando a pessoa falava das suas dores, das suas emoções, ela começava a se comportar melhor, ter menos surtos, menos crises, né? Aí é onde que a gente até chama, eu gosto dessas frases que eu quero ler com vocês aqui. Então, meninas, há uma das frases, as 3 eu vou dizer hoje aqui, que eu mais gosto da de Freud, que ele fala assim, que a cura vem pela fala. Então, lá naquele tempo, eles perceberam de que quando as pessoas falavam, elas começavam a se curar, auto-se curar. Na verdade, né, o psicanalista Freud colocava a pessoa no divã, a pessoa ficava deitada naquele sofá chique, vocês já viram? Ficava deitadinha assim, o analista ficava mais atrás, para ela fazer de conta assim que ela estava ali sozinha, de boa, sem ter medo de ser julgada, de ser culpada e de sentir vergonha. Porque hoje as pessoas estão ficando doentes de elas trancarem, se reprimirem as suas dores. Mas se eu contar pra Malu que eu tô sentindo, o que ela vai pensar de mim? Meu Deus, ela vai me achar um monstro. E é onde se fala de que a gente usa mecanismos de defesa. Sabe aquela pessoa assim que tá sempre rindo? E na verdade por dentro ela chora. Mas ela precisa mostrar para as pessoas que ela é muito feliz para ela se sentir aceita. E com isso as pessoas acabam, tem vários, né? Tem muitos mecanismos de defesa, as pessoas ficam doentes. Outra frase, a cura vem pelo amor, que é essa escuta do analista, que é o psicanalista, sem tipo, se a pessoa fala uma coisa, ele não arregala os olhos. Ele só olha para ela, para a pessoa e diz assim, puxa vida, conte mais. A gente faz isso, tá? E a outra frase, o pensamento é um ensaio da ação. Todas as coisas acontecem no nosso pensamento, nas nossas emoções. Então, como a Maristela falou antes, os surtos, os gatilhos, sempre estão no nosso pensamento. Então, é muito legal vocês gravarem para a vida de vocês, porque penso, se tiver algo desafiador, perguntar para si mesmo, porque penso, sinto e ajo assim, é bem legal. Aí você, opa, por que eu estou fazendo isso? Freud, eu quero desenhar para vocês aqui, que são umas bases, depois a gente vai continuando lá. Assim, ó, meninas. Isso aqui é para ser um iceberg, tá? É para ser um iceberg. Vocês estão entendendo, né? Sim, parece Tá. bastante iceberg. Tá. Aqui a Maristela errou, deixa eu desenhar aqui. Se eu fosse para ser desenhista, eu estava lascada. Meninas, assim, ó, o primeiro modelo de mente do Freud foi esse aqui, o iceberg.
Então, ele entendia assim, ó, que isso aqui é as 3 áreas da nossa alma, Graça. Consciente. Consciente seria aquele pensamento de que ele tá assim, ó, tu não precisa se esforçar para pensar. Então, meninas, o que vocês almoçaram ontem de meio-dia? O Naito lembra, por favor. Batatinha frita, arroz, salada E que e refeição boa. estrogonofe. Graça. Eu almocei arroz, batata frita e frango. Meu Deus, você com batata frita todo dia. Não, Não, é que a eu gente... não. Plena quinta-feira? É que... Ah, não, desculpa. Ontem era quinta-feira, né? Quinta? Ah, eu Oh, Falando de Eu quarta. acho que não tá no Deus consciente, do não. céu, não tá no consciente. Eu tava pensando na quarta, desculpa. Ontem foi quinta. Ontem eu comi um doguinho assado. Eu comi polenta com molho de queijo. Nossa. Eu comi um espetinho de frango. Sim. Então, já que é da quinta-feira, eu comi arroz, feijão, ovo e salada. Oh, teve uma refeição chique, mudou de batatinha frita. Então, o consciente são lembranças que estão na beiradinha, aqui, né? Como mostra o iceberg, na superfície. Então, a gente não precisa se esforçar muito para pensar. Agora, o pré-consciente já são pensamentos que estão já um pouquinho submersos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que vocês... Vamos lá, cutucar vocês. O que vocês almoçaram na segunda-feira? Ai, meu Deus! Aí eu já não lembro. O que você comeu? Quem tá assistindo na segunda-feira? Vamos ver se lembra. É o pré-consciente. Deixa eu ver. Jesus amado, vocês são muito jovens para esquecer. Mas enfim, Esqueci fácil. meninas, aqui ó, pra gente não ficar tanto tempo aqui, se a gente de repente buscasse a rotina de vocês, como que foi, vocês iriam lembrar. Mas se vocês perceberam que já tem que ter um esforço a mais para tentar lembrar, esse é o tem que ir lá buscar. Esse é o pré-consciente. Agora, o inconsciente já são pensamentos, são lembranças que estão no fundo do iceberg. A gente chama, dentro da psicanálise, de emoções reprimidas, né? Então, o que acontece? Um exemplo também. O que vocês almoçaram no sábado, né? No sábado, agora, que passou. O que vocês almoçaram? Peixe. Foi mais fácil. No outro sábado. Graça, você lembra? Não. Não sei quarta-feira. Meninas, Eu almocei maionese, carne, arroz com molho de nata, salada e... Acho que foi só isso. é Bem detalhista. show de bola. Então, meninas, e você, Gil? Ah, eu não lembro. Tu não lembra? Meu Também Deus. não. Enfim, o que quer dizer isso aqui, meninas? Aqui que está a questão dos nossos gatilhos. Toda emoção, se ela foi traumática, se ela causou alguma dor pra gente, o nosso corpo, a nossa mente, nossas emoções, ela usa esse mecanismo de internalizar, de deixar aqui. Porque se a gente lembrasse dessas dores o tempo todo, ia ser muito sofrimento pra gente. A gente atende casos de pessoas que, por exemplo, um caso bem dramático, né? Uma pessoa que sofreu um abuso e ela não lembra. Mas, por exemplo, teve um caso de que uma menina, já adulta, ela não podia ver um botão com um fiozinho puxadinho, assim. Botão de camisa. Gente, ela via aquele botão, aquele fio puxadinho, ela ficava pirada, ficava transtornada, começava a tremer, suar as mãos, palpitação. Era uma situação que estava aqui dentro do inconsciente. Então, ela não lembrava da cena, mas ela tinha, o botão era o gatilho. Na mente dela, o nosso cérebro ele não sabe distinguir de realidade, de fato e passado. Se tem algo parecido, ele pensa que está acontecendo de novo. Por que ela ficava ruim com o botão? Aos 11 anos de idade, ela tinha sofrido um abuso sexual. Quando o abusador, né, veio a ela empurrou, ela agarrou ele, empurrando, e nisso o botão com aquele fio puxado fica na mão dela. Então, ela passou por uma terapia, né? Todos os profissionais, teve que tomar remédio, né? Um acompanhamento com um psiquiatra também, para ela conseguir superar, que é o que a gente chama, vocês devem ter ouvido muito, a ressignificação.
Então, sempre pensamentos que estão aqui, dentro do inconsciente, são pensamentos, dores reprimidas, para de alguma forma como se protegesse a gente. Mas na verdade não protege, porque o proteger é superar isso, que tem todo um trabalho. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fala desses gatilhos e essas defensivas, né, que as pessoas fazem. Mas eu quero te perguntar, porque está acontecendo muito, a gente vê muitos casos de distúrbios alimentares, de compulsão alimentares. Como é que esse gatilho ativa isso? É isso que... Bem legal. Vamos lá, a Maristela fez uma outra colinha aqui. O transtorno alimentar, todo transtorno, meninas, ele tem uma raiz, né? Geralmente, vamos começar pelo transtorno de compulsão alimentar. Então, onde a pessoa come demasiadamente, mais que o necessário. Essas pessoas comem sem parar, Grazi. É isso aí. Eles fizeram pesquisas, né? E geralmente essas pessoas, elas começam comendo um pouquinho e vai comendo bastante. Elas chegam a comer de 10.000 a 14.000 calorias em uma única refeição. E um tanto de calorias de uma pessoa, de um homem, que ele podia comer uma vez e não comer mais a semana inteira. Que ele teria energia, vamos dizer assim, a pessoa come em uma única refeição. E a questão é que ela come essa porção e daqui 20 minutos está com fome de novo. Só que não é fome, é vontade de comer. Um dos sinais que a gente fala que é dentro do inconsciente aqui, uma forma de proteger ela, geralmente não é regra, mas pessoas super obesas que têm esse transtorno, né, de compulsão alimentar, elas foram abusadas na infância. E o abusador dizia assim para elas: eu estou fazendo isso com você porque você é muito bonita. Você é muito linda. Por isso que eu faço isso com você. Aí, no inconsciente delas, elas têm que achar um mecanismo de defesa. Eu sou muito linda, então por isso que eles fazem isso comigo. Então eu vou engordar muito. Aí as pessoas vão me achar feia e ninguém vai fazer mais mal para mim. Olha que louco que é isso. E também talvez pode ser, Gil, sobre questões de ter uma autoestima muito baixa. Porque vocês lembram do começo lá, Grazi? De que a nossa infância é muito importante, desde o ventre da nossa mãe, meninas, é muito importante. A gente aprende isso dentro da psicoembriologia. Dentro do ventre da nossa mãe, a gente traz muito para a nossa vida adulta. E o que acontece? Depende o meio aonde eu vivi, se eu fui uma menina que escutei assim da mãe. Porque eu atendo mulheres adultas que as mães falavam assim para elas: você não devia ter nascido, você é uma feia, eu te odeio. Ou você não faz nada, você é uma inútil. Você é uma inútil. Já ouviram alguém reclamar disso, algumas meninas? O que você ouviu, Malu? Sobre essas questões do cuidador, né? Falar sobre essas questões para a menina ou para o menino. Então, tem uma amiga minha que ela tem um pouco de problema com a mãe. A mãe dela, age de uma forma muito infantil com ela. Então, sabe quando a criança fica chamando outra pessoa de feia, essas coisas? Uhum. A mãe dela fez isso com ela. Então, e dá pra ver que ela não gosta muito, já que ela já ficou um pouco braba com isso, assim. Sim, porque o que acontece? A pessoa onde que é para trazer, tem uma participação muito importante, como a Marcela falou antes, no desenvolvimento, né, de personalidade, de identificação. Se ela fica falando, você é feia, você não devia ter nascido, eu não sei por que eu fiquei grávida de você. Então, a gente ouve muito isso, né, das pessoas, das mulheres, das pessoas que têm essa compulsão alimentar. Elas se acham feias, então elas não se cuidam. Então, o que elas fazem? Para superar isso, Grazi, elas precisam sentir prazer. Porque na vida, elas têm um vazio e elas buscam prazer. Elas buscam esse prazer na comida, né? Na comida. O problema é que come, daqui um pouco já, ainda tá com estômago cheio,
Tá lotada de comida e tem que comer de novo. E elas choram comendo. É bem triste isso. Mas é por causa de repressões. A gente chama também de recalque dentro da psicanálise. São emoções, traumas que estão ali. Então, a pessoa ela precisa de ajuda. Se vocês conhecerem alguém, ela precisa de ajuda. A pessoa sozinha não dá conta de superar isso. Ansiedade, ela está, na verdade, em todos os transtornos. Porque a ansiedade... O que é ansiedade, na verdade? O que vocês acham que é? A minha definição de ansiedade. Isso, sua definição. Vamos perguntar para cada um. O que vocês acham? A minha definição de ansiedade é uma pessoa que pensa demais nas coisas, pensa muito nas consequências que podem acontecer. Certo. Ela pensa geralmente no lado negativo e começa a dar subir aquele calor, começa a bater muito forte o coração, dá falta de ar. Pra mim, eu não Certo. sei. A Malu, o que você acha que é ansiedade na tua visão? Do ponto de vista, sem julgamento, o que você acha? E é uma coisa que eu nunca parei, assim, pra pensar sobre o que seria. Então, não sei. De boa, Grazi. Na minha opinião, ansiedade é, tipo, alguém que fica muito ansioso por alguma coisa, que, tipo, fica com o coração acelerado. Tipo isso. Não sei se tá certo. Não, é bem legal. Eu acho que a ansiedade é aquela pessoa que ela é muito acelerada, vamos dizer. Ela pensa demais, ela pensa o que as pessoas vão achar dela. E com esse pensamento, ela começa a ficar com o coração acelerado, ela começa a ficar com a voz trêmula, às vezes ela usa como o pé, assim, ou usa estralando os dedos, assim, fica né? balançando assim. Treme muito. E isso acontece com muita gente. A gente tá ansiosa aqui, será? Não mostra as Olha, mãos. eu não A sei gente não. não vai botar a mão isso na mesa que a gente tá tremendo. A Nayara acabou de falar de balançar a perna, eu olhei pra trás, as três Sim, balançando a perna. a mesa tá balançando, o chão tá balançando. Enfim, vamos lá. Todo transtorno, a compulsão alimentar, que o transtorno, ela tem uma raiz bem funda da ansiedade. Né? Vem junto. O que é ansiedade? É um medo. É um medo de tudo. Mas vamos continuar. Depois a gente pode voltar para a ansiedade em si, tá? Aqui, ó, que eu gostaria de falar, porque vocês compartilharam comigo, a bulimia, porque está dentro da questão dos transtornos, né, compulsivos de alimentar. Bulimia seria aquela questão de que a pessoa ela tem muita vontade de comer, então ela busca esse prazer de comer, só que depois ela vai lá e provoca o vômito. Mas, Né? tipo, come demais e vomita. Come demais e provoca, né? Então, na verdade, não são pessoas muito magrinhas, porque de alguma forma, quando elas comeram, como a gente tem vários lugares do nosso corpo, né, da nossa a questão aqui do nosso corpo, que captam as vitaminas, os nutrientes. Então, ela comeu, o corpo já pega alguma coisa nesse tempo. Então, ela provoca o vômito, então, mas ela se sente aliviada. Tipo, porque ela tá cheia de culpa. É uma mistura de culpa, medo, vergonha. Que talvez a mãe dizia assim, você é uma gorda, e não sei o quê. Eu conheci meninas que a mãe falava isso. Você não pode ficar gorda, tem que emagrecer, tem que ficar magrinha. Né? Olha aquelas mulheres bonitas lá na TV, são as esqueléticas, você tem que ser que nem ela. Ai, que linda que elas são. Né? Então ela provoca isso. E um sinal, meninas, quem provoca muito, né, tem muito esse comportamento que provoca o vômito, elas começam a ficar com os dentes escuros, né, por causa do líquido do estômago que volta, né? Aí começa a tirar o esmalte dos dentes e as pessoas chegam a fazer calo no dedo, de tanto colocar o dedo na boca, faz calo nos dedos, para vocês terem ideia. Né? Então, assim, só que a questão, parece que aparentemente não é tão perigoso, né? Vamos lá, o nome que me deu um branco? A bulimia. Só que, na verdade, bulimia, ela pode evoluir, que é para anorexia. Que essa é bem perigosa, né? Gente, eu estava buscando as pesquisas, meninas. Na opinião de vocês, a anorexia, ela tem mais índices de morte, de depressão? Qual que vocês acham que leva as pessoas mais à morte? Depressão, bipolaridade, já ouviram falar? Já.
Tá, esses são o que acontece muito no Brasil. É depressão, é bipolaridade, esquizofrenia, já ouviram falar? Já. E anorexia. Qual que vocês acham que leva mais as pessoas à morte? Os Eu quatro acho juntos? que é um conjunto de coisas, né? Mas a anorexia ainda ganha, porque tu vai ficar sem... Às vezes tu fica sem comer, tu perde nutrientes no teu corpo, tu vai ficando fraca, vai se curvando até, né? Sim, e vocês, meninas? O que vocês acham, a opinião de vocês? Olha, eu acredito que seja também, como a Nayara disse, né? É um pacote. Às vezes tem dois juntos, então não dá pra Sempre dizer tem comorbidades muito, né? que a gente chama. Mas, ao meu ver, pode ser que seja depressão. Porque a depressão, ela não necessita que a pessoa esteja anorexa ou esteja com uma compulsão. Ela pode só estar muito triste e cansada. Aí pode... Certo. Ela pode estar, que nem a Gil falou, né? Ela pode estar cansada e resolver fazer algo contra ela para que Uhum. tire essa dor. Tá, então agora vocês duas acham que é a depressão, que leva as pessoas mais à morte. Que nem eu disse, que assim, vocês é acham? um conjunto de coisas, não tem como dizer um. Tá. Mas a depressão que nem diz a E Gil a Malu? faz muito sentido. Desculpa, e a Malu? O que Eu a acho Malu que, acha? tipo, a junção de todas elas poderia... Mas eu acho que qualquer problema que tu desenvolva na tua vida possa te matar. Não tem algo que, tipo... Querendo ou não tem algo que, sei lá, uma lista de... isso aqui vai, tipo... Nossa, isso aqui mata mais gente, não sei o quê. Uhum. Vai te matar mais fácil. Não tem. Qualquer coisa que tu desenvolva na tua vida vai te matar. Correto. E você, Graça? Eu acho mais que é depressão. A depressão, você acha? Tá. Meninas, só lá eu vou desenhar de novo, né? Isso aqui é bem legal para vocês terem um conceito aqui. Vou fazer cara de bravo aqui. Esse aqui de arregalado. E esse aqui... Vocês estão rindo dos meus desenhos? Não, eu sei que não. Estão rindo de nada. Tô indo lá na rua nas conversas. Meninas, assim, ó. Esse aqui é o segundo modelo, né, da mente que o Freud, né, desenvolveu. Então, não quer dizer que esse aqui saiu de linha, tá? Esse aqui é muito importante. Mas esse aqui fez com que reforçasse a questão para como entender, né, a mente do ser humano. O id, ele é uma questão que a gente chama do impulsividade. Nós nascemos já com ele. Então, essa vontade de viver, de lutar, a gente dá até um exemplo de quando o bebê nasce, a mãe está lá toda quebrada, lá, várias horas de trabalho de parto, acabada, e o bebê nasce chorando, eu quero comer. Não, ele não fala, mas ele chora. Daí a enfermeira chega assim para o bebê, calma, sua mãe está muito mal, coitadinha, espera um pouquinho. Ele espera. Não, ele começa a chorar mais ainda. Ele chora mais ainda. Eu quero. Então, isso é uma impulsividade, só que é muito importante para a sobrevivência. Porque se o bebê não chorasse quando ele sentisse fome, dor, ele morreria. O porém é de que quando esse id ele está em descontrole. Então, por exemplo, e a gente, alguém já sentiu vontade de arrancar os olhos de alguém? Já, arrancar os olhos de alguém. Todo dia. Mas você faz isso? Não. Não. Eu não quero parar em nenhum outro lugar. Sim, mas o nosso id, ele tá aqui dentro. Ele tem vontade de arrancar os olhos de alguém, ele tem vontade de bater em alguém. Tipo assim, quando o pai e a mãe dizem assim, espera um pouquinho, eu queria comprar aquela tal coisa, daí o pai diz assim, mas nesse momento tem que esperar um pouquinho. Eu quero. O teu id tá doido. Né? Porque ele quer. Mas assim, o que acontece? Aí, como o id, se ele fizesse tudo o que ele quisesse, o ser humano não sobreviveria. E também a gente seria parecido com animais, né? Mesmo que os animais, muitas vezes, eles têm um senso do perigo. Mas nós só com id a gente não sobreviveria.
foi desenvolvido o ego. O que é o ego? O ego é um mecanismo para controlar o id. Aqui ele é desenvolvido aos 2 anos de idade. Vocês já viram aquelas crianças quando a gente diz assim, ó, não pode fazer isso. Mas por quê? Já. Mas por quê? Eles dizem 1 milhão de vezes por quê. Minha prima, assim. É a tua Sarinha é E assim? geralmente eles vão até os 5, né? Porque aos 5 anos por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Tu responde o porquê, ele já vem. Agora Por que não. isso? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Por que não pode? Não sei o quê. Chega a dar raiva. Não, Porque tá depois desocado. tu não Dá um sabe mais o nervoso, que né? responder. A Gil não pode dizer que dá nervoso, porque é a priminha dela. A minha irmã fazia isso, meu Deus. A partir dos 2 anos, o indivíduo ele começa a ter essa percepção. Eu quero, mas não posso fazer. Aí, como o id é muito forte, ele é muito impulsivo, Grazi, a partir dos 5 anos, começa a desenvolver o superego, que é um reforço para ajudar o ego. Então, esse aqui seria o impulsivo. Esse aqui seria tipo o cara que diz assim, agora acho que você pode, vamos pensar. E esse é o cara que diz assim, ó, não pode, é o super moral. Esse seria o imoral, esse seria o querido legal e esse aqui seria o hipermoral. Não pode nada. Dentro, lembra a gente voltando lá, que a psicanálise, a base dela é a nossa infância. Se nós tivermos uma infância legal, a gente aprende, né? Aqui tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que não pode, né? Só que daí o superego já reforçado, ele vai dizer assim, poxa, agora você acertou, é uma lei, você acertou, parabéns. Agora você errou, então agora você não deve, você fez errado, né? Não pode fazer isso. Legal, mas quando o id, ele é muito impulsivo, o superego, ele está em descontrole, a gente chama ele de superego feroz, carrasco, bravo. Sabe aquelas pessoas que têm o tempo todo medo de receber uma crítica, ou se recebe uma crítica não sabe lidar com isso? Sim. O superego dela é feroz, ele é muito bravo, ele é muito cobrador. Aí o que acontece? O id é impossível, ele tá muito forte. A Gil tá se lembrando de alguém assim. Não é de alguém. É, de ti? Pois, tá lembrando? Vocês vão contar, então, a experiência de vocês. O superego também, muito violento, muito cobrador, muito dominador. Agressivo com as palavras? Agressivo, tipo, não pode. O ego, gente, ele fica doido. Ele fica, meu Deus, agora eu escuto o id, agora eu escuto o superego. O que eu faço? Aonde começa a desenvolver, ele fica em dúvida, ele não sabe o que ele faz. Aí, com um mecanismo de defesa, ele começa, muitas vezes, a desenvolver um transtorno, uma ansiedade, porque ele não dá conta. Essa é a segunda mentalidade, né? O método do Freud, é bem legal. Se a gente for fazer uma metáfora sobre isso para ficar um pouco mais fácil para entender, né? Isso, vamos A lá. gente bota o ego como aquele desenho animado mesmo. O ego, o homem, o id, o diabinho que fica do lado, e o superego, o anjinho que fica do outro lado. Se a gente for fazer Isso. uma metáfora, né? Quem é o diabo que é? O id é o Ele em diabinho. equilíbrio, ele é assim. Porque a Maristela desenhou, ó. Aqui o id é cara de malvado, o superego é para ele ser o anjinho. Né? Ele é para ser legal, mas quando ele está em desequilíbrio. Isso a Maristela trabalha aqui na programação das emoções, da harmonização das emoções. A gente trabalha bastante sobre isso, né? Mas então, se ele está em desequilíbrio, ele se torna muito crítico, aonde as pessoas que desenvolvem ansiedades, transtornos, né? As neuroses que eles falam, as histerias, aonde desenvolve isso. Vocês lembraram de alguma situação de vocês? Não, imagina que isso. Não? Não lembraram de nada? Algum momento o id de vocês estava meio doido? Na verdade, assim, eu não lembrei já. especificamente de mim. Eu Hum. lembrei de outra pessoa, mas eu não quero falar. Ah, então tá bom. Eu não lembrei de um. Lembrou? Conta Tipo, pra nós. Meu pai, quando eu peço alguma coisa, ele, tipo, fala, vê com a tua mãe. Daí quando eu falo a mesma coisa que eu falei pro meu pai, ele fala, vê com teu pai. Daí eu não sei em qual ver. Então, tu ficou tipo parecido com o ego, assim. Sim. Meio, o que eu vou tipo, fazer agora? Pra que eu vou perguntar? Pra quem que... Aham.
Mas é legal sentar conversar com eles, de fato, assim, ó, eu preciso que vocês decidam o que vocês vão fazer, senão vocês estão deixando eu medo. Eu tenho uma situação que o meu superego tava muito descontrolado. Porque eu tava conversando com a minha mãe, que eu converso demais com a minha mãe. Que legal. E a gente tava conversando, e uma hora ela me questionou alguma coisa, só que eu não tinha entendido direito. Aí eu fiquei olhando pra ela, porque eu achei que ela tinha brigado comigo. Aí eu fiquei olhando assim. Aí que ela brigou comigo, porque eu não respondi ela. Olha só. Aí eu fiquei quieta, assim, eu não sabia o que fazer. Se eu falasse, eu não sabia o que falar. Aí eu não... Nesse momento, o teu superego, ele estava muito crítico. Se ela falasse, a mãe dela podia brigar. Se ela não falasse, a mãe Não. dela ia brigar do mesmo jeito. Se eu falasse, eu podia falar alguma coisa errada. Aí ela ia brigar comigo. Se eu não falei, minha mãe ia brigar comigo, porque eu não tava falando nada. Que doideira. Oh, meu Deus. Mas por isso, assim, que é interessante quando vocês têm esses conflitos, né? Porque todo mundo erra, a gente erra, os pais erram. De repente, os pais não sabem sobre essas questões. É sentar e conversar com eles de como vocês se sentem, tá? É muito interessante isso. Por que a Maristela falou isso? A anorexia, ela pode ser uma evolução da bulimia. Então, assim, ó, é bem interessante, gente, que ela tem vários sintomas, né? Ela começa a perder peso muito rápido. Pessoas, meninas, é mais frequente em meninas. Elas começam a usar roupa muito larga. Até a Maristela depois trouxe uma indicação de um filme que eu quero que vocês leiam aqui, porque eu não sei inglês e nem quero saber também. Não, eu podia aprender a falar inglês, né, Gil? Tu podia me dar umas aulas de inglês, por favor. Mas vocês também sabem falar? Ela é a mais. Vocês podiam me dar umas aulas aí. A nossa professora de inglês, assim, qualquer coisa você podia Umas aulas particulares, eu tô A precisando. Maria também sabe falar inglês, né? A Maria Maria tem que dar umas aulas para mim. Então, assim, ó, são vários sintomas, né? Essa pessoa, ela tem... Não quer dizer que ela não tem fome, tá, gente? Por isso que é tão sofredor. E quando a Maristela perguntou sobre a questão qual dos 4 que vocês achavam que levava mais as pessoas à morte, é a anorexia. Que mais leva, ganha da depressão, ganha da bipolaridade, ganha da esquizofrenia. Por que acontece? Ela luta contra, vamos dizer, contra um inimigo, aparentemente, mas é comida. É diferente quando uma pessoa tem, de repente, um transtorno de consumo de álcool. Ele pode decidir, né, eu não vou mais beber, não vou mais tomar um golinho, não. Ele decide não beber mais nada, mas tem como a gente não comer mais nada? Não tem como, a gente precisa comer. Então, ela sente muita fome, mas ela tem uma imagem tão distorcida dela que ela pode estar pesando 30 quilos, uma menina de 1,70 m, e ela se olha no espelho, Grazi, e se acha gorda. Se acha feia. E mostrar, até esses dias eu estava vendo uma postagem de que os extremos, a obesidade e uma pessoa super magra, ela não se vê. E ela se acha... Eu conheci uma menina que ela fazia questão de postar, assim, tipo, né, com blusinha regatinha, para mostrar os ossos, assim, que era, tipo, uma vitória. Olha só como eu sou linda, olha os meus ossinhos. Olha como eu sou gostosa, olha os meus ossinhos. É uma imagem distorcida dela. Então, assim, leva muito a questão da morte se ela não pedir ajuda. Então, a gente pede para os pais, por favor, fica de olho nas suas meninas, porque esse comportamento é mais comum em meninas. Porque os meninos, nesse tempo, eles querem ficar musculoso. Mas as meninas, elas querem um corpo perfeito e isso não existe. Se a sua menina está usando roupa muito larga, se na hora da refeição ela pega o prato e enrola, fica brincando com a comida, fica brincando, e daí se escapa, porque muitas vezes ela até pode ter comido, mas ela vai para o banheiro provocar o vômito. Então, fique de olho na sua criança, no seu adolescente, tá? Porque o que acontece? Por que uma das razões que leva à morte? A falta de potássio e cálcio, que dá problema, né, cardiovascular, insuficiência renal e propriamente o suicídio. Porque ela nunca está feliz, Grazi. Ela se acha tão feia, como se ela fosse um patinho feio no mundo. Que ninguém gosta dela, que ninguém ama ela. E é muito difícil essas pessoas buscarem ajuda. Existe uma janela que os profissionais falam que se conseguir
nesse transtorno, nesse período, elas ficarem vivas durante 10 anos, porque geralmente começa na adolescência. Então, se ela ficar viva, conseguir, né, passar 10 anos, ela pode ficar bem fazendo tratamento, porque daí a cabeça começa a mudar. Pode ser que ela se torne mãe, acontece alguma coisa legal na vida dela, que ela não fica só naquilo. E eles passam muita fome, tem vontade de comer e não comem. São extremamente, assim, ó, se bobear, se eles pegam a garrafinha de água aqui, sabe quanta caloria tem? Tão exagerados que são, quantas calorias, conta tudo. Por isso que é transtorno, né? Então, gente, minha amada, você consegue ler o nome desse filme aqui, ó? Tá aqui, ó. Eu acho melhor não. Então vamos lá, vamos passar para a menina. Só que assim, eu faço questão de que vocês, meninas, e quem está assistindo, assistir com os pais, tá? Como que é o nome do filme, Gil? O nome do filme é To the Bone. To Chu? Bone. É isso aí mesmo. Então, qualquer coisa, depois o pessoal pode perguntar pra gente. Mas, Tela, Diga, Graça. Você acha que se existisse mais empatia, os problemas de ansiedade e depressão seriam menores? Com certeza. Porque, na verdade, é isso que a psicanálise faz. Né? Sentar com a pessoa, e por que você está tendo essas crises de ansiedade? Né? As crises de ansiedade, meninas, deixa eu ver aqui. O Brasil é o segundo país que tem mais pessoas ansiosas. É o segundo que mais consome Ritalina para ajudar a acalmar as suas ansiedades. A Ritalina é um dos componentes dos remédios de ansiedade. É um remédio que ajuda a aliviar a ansiedade, né? Então, os principais sintomas, falar nisso, vocês de fato já falaram assim, eu tô ansiosa, ai meu Deus, vocês já falaram isso? Abertamente para as pessoas, só quando é uma ansiosidade boa. Aí que é legal. Porque senão se esconde. Inclusive, E falando de disfarça. meus pais. Não, eu nunca cheguei, falar. Só que quando eu tô ansiosa, eu não demonstro muito. Então, é bem difícil de perceber qualquer coisa. Ó, mecanismo de defesa. Disfarça com sorriso. Disfarçar. Tipo assim, quando eu vou pra casa do meu tio, quando eu vou saber que eu vou pra casa do meu tio, eu falo, tô muito ansiosa, sei lá o quê, pra ver meu tio. Daí, Sim, isso é normal, gente. A gente ter ansiedade faz parte da nossa existência. Porque se a gente não tivesse ansiedade, a gente não ia se dedicar para estudar para uma prova. O problema é quando essa ansiedade, a gente fala que nos traz prejuízo. O que quer dizer isso? Atrapalha a nossa vida. Né? Então, sentir um pouco de ansiedade é normal e até faz bem. O problema é, porque na verdade, meninas, a ansiedade tem vários. Vamos dizer que fosse assim, ansiedade 1.1. Olha só, vamos ver se vocês já ouviram falar. Transtorno de ansiedade de separação, já ouviu falar? Pessoas que, principalmente em crianças, que os pais vão deixar na escola, eles choram, não querem ficar. É uma ansiedade. Elas têm medo que se os pais deixá-las ali, ou algum cuidador dela, vai abandonar ela ali. E é muito interessante que existe uma herança, uma genética de 73%. Outra ansiedade, agorafobia. Vocês já ouviram falar? Não. É uma ansiedade. É medo do agora. Medo de ficar no meio de gente, né? Não gosta, se tá em algum lugar, ai meu Deus, e se eu, porque geralmente quem tem essa ansiedade tem pânico. E se eu ficar nervosa? E se eu desmaiar? Ai meu Deus do céu, então eu não posso. A síndrome do pânico também está muito associada à ansiedade, né? Muito associada à ansiedade. A do pânico, ela é um comportamento de que, por exemplo, assim, às vezes aparentemente não tem um sintoma por quê, uma razão. Do nada, a pessoa começa, o coração batendo mais rápido, aí tu começa, ai meu Deus, e é muito rápido, é um pico
assim, ó, rápido, e pode durar até 20 minutos. A pessoa pensa que vai morrer. Tem pessoas que chegam no pronto-socorro, Malu, pensando que está infartando. Uma extrema falta de ar, né? Extrema falta de ar, eu sou as mãos, como se tivesse, assim, ó, alguém trancando, assim, o pescoço. Falta, literalmente, falta de ar, como se tivesse um sintoma de asma. Ela que se treme muito. A minha psicóloga teve uma época, né, que eu tava muito assim. Aham. E ela falou que a tua respiração fica curta. Ao invés da tua respiração ir até o final, ela vai só até a metade. Daí tu começa a cada vez mais se desesperar. O coração começa a acelerar. Isso vai diminuindo cada vez mais tua respiração ao ponto de tu dizer, eu vou morrer. Pensa que vai morrer. Ia perguntar, Manu? Um negócio que, tipo, Eu queria perguntar. Pode perguntar. no anterior que tava falando que é uma pessoa que meio que tem pânico de ficar entre outras pessoas. Eu ia na psicóloga um tempo atrás e eu tenho isso bastante até. E ela falou que eu tenho uma provável fobia social, mais ou menos. O que seria uma fobia social? Que ela não conseguiu me explicar muito bem. Fobia social, até tem aqui, ó, sintomas ansiosos que surgem quando a pessoa tem uma situação em que ela acha de que ela não vai alcançar a expectativa do outro. Então, geralmente, a gente chama de transtorno de ansiedade social, que é medo de estar com as pessoas, por exemplo, assim, ó, quem tem esse comportamento, geralmente ela não faz apresentação. Ela faz um trabalho maravilhoso, lindo, perfeito, e dá para outra apresentar. Porque ela tem medo do julgamento. Lembra da ansiedade? Sempre o medo anda junto. Então, se os outros rirem de mim, se eu errar, se eu gaguejar, e ela é tão perfeccionista, porque ela quer que as coisas aconteçam perfeito, isso não existe. Então, geralmente, ela se esquiva, ela não aparece, fica dentro disso. Ou se apresenta extremamente nervosa, às vezes até, né, Nem consegue apresentar tudo, né? não consegue apresentar tudo, trava ali. Geralmente, quem tem esse transtorno, ele não se apresenta, ele não vai lá na frente, ele não dá conta de fazer isso, né? Na hora que você falou lá das pessoas que tem medo de desmaiar, essas coisas, Sim. é tipo nervosismo? Sim, é um nervoso, é uma ansiedade. Ai, meu Deus do céu, e se eu cair agora? Eu acho que eu posso morrer e ninguém vai me salvar. E, meu Deus do céu, e se ele chamar o bombeiro, mas ele demorar, e se chamar... Então, geralmente, quando essas pessoas começam a desenvolver isso, elas acabam não saindo mais de casa. Acabam se isolando. Outra coisa, vamos ver se vocês já ouviram. Na verdade, a Maristela colocou esses básicos, né? Tem também a fobia específica, que a gente fala que é medo de algo bem específico. Por exemplo, de barata, de aranha. Tem gente que tem medo de elevador. Mas aí é um Aí a medo mãe que tem se tu vê, tu já paralisa, né? Não é Sim. aquele medo, tipo, eu tô com medo, mas tá tudo bem, eu consigo. Né? Ela paralisa. Quando ela vê uma barata, Grazi, ela pensa que é um dinossauro. Eu, tipo, sou quase isso. Quando eu vejo uma aranha ou barata, eu tenho medo. E, tipo, a minha mãe, ela tem bastante medo de elevador, que o elevador caia. Aham. Eu não, porque eu já tô acostumada. No prédio que eu morava, a gente tinha elevador e eu subia e descia com ele todo dia, então. Isso, então, porque na verdade é uma coisa irreal. Uma barata não vai te comer. Não tem sentido isso. Então, o que acontece? Às vezes, por exemplo, assim, tem pessoas que têm medo de aranha. Mas, sei lá, eu moro num apartamento, é difícil eu ver uma aranha, tá tudo bem, não paralisa a minha vida, eu sigo em frente. Mas, por exemplo, meninas, se vocês tivessem que fazer uma viagem muito especial de avião, mas vocês não vão embarcar no avião para matar, você tem medo. Eu não. Aí, paralisou a vida de vocês. Atrapalhou. Vocês não vão aproveitar. Aí tem que buscar ajuda. Aí o que acontece das questões? Porque penso, sinto e ajo assim. Por que eu tenho tanto medo de avião? Porque de repente eu assisti um filme que caiu um avião e todo mundo morreu? De repente viu uma notícia, Uma notícia? ele traumatizou. Traumatizou. Porque minha mãe, quando era bem pequenininha, minha mãe, quando viu uma barata, subiu em cima da mesa e gritou. Daí agora eu formei uma crença, uma ideia de que barata pode ser um dinossauro. Aí tem todo um trabalho. Aí,
Vamos voltando para o transtorno depressivo maior que a gente tinha conversado antes sobre a depressão. Vocês têm alguma pergunta referente a isso ali? A gente conhece, né? Porque isso tá muito forte nas mídias ultimamente, essa questão da depressão, da ansiedade. Mas eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas aqui não sabe realmente como que chega nesse ponto, né? Como que tu sabe que tu tá com depressão? Porque é muito fácil falar que eu tô muito triste, eu tô com depressão. Não é assim, né? Certo. Então vamos lá, Graça. O que você acha, na tua opinião, do teu ponto de vista, o que é depressão? Pra mim, depressão é tipo uma pessoa que é triste, não tem amigos, que não convive com as pessoas, tipo... Certo. Né? Interessante, Malu, e você? Talvez uma pessoa que se feche, que acha que ela, tipo, consegue resolver tudo ela mesma, que ela não consegue, tipo, contar para os outros o que ela sente. Uma pessoa assim? Certo, Egi. Como eu tinha falado antes, né? Eu acho que é uma não é uma sensação, mas é uma coisa que você sente quando você tá realmente muito triste. Não é só a tristeza. Às vezes tu sente um pouco de culpa por alguma coisa que tu fez, assim, uma coisa boba, sabe? Uhum. Aí sente culpa, sente aquele remorso, aquela tristeza e não consegue, como se tu não tivesse pra onde correr. Fica trancado em algum lugar, não sabe pra onde ir. Certo. E você? Eu acho que a depressão, ela é quando a pessoa realmente, assim, se desanima. E muitas vezes tem um motivo bem grande por trás. E ela vai desanimar, ela não vai querer fazer nada. E ao mesmo tempo ela vai se sentir insuficiente, ela vai se sentir culpada, que nem a Gil disse. Interessante isso. Ela vai ficar pensando muito e não achar solução nenhuma e desistir. Desistir não. Modo de dizer, desistir. Sim, entendi. Meninas, assim, ó, a ansiedade, né? Então, na verdade, dentro, né, da questão dos estudos mundiais, a gente chama até de transtorno de ansiedade generalizada. Esse é o nome certo, né, para transtornos de ansiedade. Então, a ansiedade, como a gente falou, é normal. A gente tem um pouquinho. Mas, geralmente, ela está junto com a depressão. A depressão, o que é? Tem raiz, lembra do iceberg? Ela tem uma raiz de culpa, de medo, de insuficiência, mais o quê? De tristeza, de rejeição, né? Então, de abandono. Porque assim, ó. Trancada, tipo, em Isso. algum lugar. Porque o que acontece? Talvez pai e mãe você vai dizer assim, mas Maristela, a minha criança, os meus filhos têm uma vida tão boa como eu não tive. Eu dou tudo para eles. Mas nas questões aqui, não é como você vê a situação, a questão. É como a criança, o adolescente vê a vida. Então, essa é a questão. A gente não está trazendo aqui peso para os pais. Que, de repente, seu adolescente, enfim, ele está passando por alguma dificuldade. Não quer dizer que você é o culpado 100%. Uma culpa, às vezes, tem, mas não é 100%. É como a criança se vê. Então, por isso, um dos remédios é ter diálogo e tempo de qualidade com os seus filhos. Para você saber, de fato, né, como ele se sente, deixar ele se expressar e contar as suas dores, os seus medos, porque às vezes os filhos vão conversar com os pais dizem assim, agora não tem tempo. Aí ela tem que responder depois a gente responde, depois a gente vê, tá? Aí depois o adolescente se tipo assim, então o celular é mais importante que eu, então deixa quieto, né? Ou também os pais, principalmente, assim, que não tem nenhum conhecimento sobre isso, eles falam... Peraí, que deu um branco. Eles talvez falam de que as pessoas, os adolescentes, talvez é folgadice, isso é bobeira, não tem que fazer. Eles falam assim, talvez nesse sentido? Não tem porque Eles falam pra própria pessoa que fala que tem tá uma vida assim. boa. Não, que não tem porque tá assim. Eu te dou tudo, eu te dou comida, eu te dou um teto. Só que vai muito além disso, né? O psicológico, ele vai
além de tudo isso. Porque a tua mente, ela pode ser o teu pior inimigo. Se tu não conseguir trabalhar ela. Ela pode. Alguma pergunta, meninas? Não. Então, o que que acontece? Os sinais daí a gente chama não de depressão, transtorno depressivo maior. É esse o nome correto daí, tá? E olha só, a genética é 37%. É um índice baixo comparando a outros. Por exemplo, o transtorno bipolar, ele chega a ser 83% de chance. Se a sua mãe tem, se algum familiar próximo teu tem, se você, de repente, não tiver uma vida equilibrada, né? Porque isso aqui é uma questão que talvez a gente pode conversar em outro momento sobre bipolaridade, que é uma questão bem delicada, bem importante de conversar. Mas, enfim, comparando aqui, 37% para o outro, que é 83%. Então, se você tiver uma vida, tipo, que teve proteção, teve afeto, carinho, pode ser que você nunca desenvolva. Se a tua avó tem depressão, pode ser que você nunca desenvolva, né, esse comportamento, esse transtorno, né? Um sinal, a Marcela trouxe 3 aqui. Sentimento de pesar, sempre se sente culpada. Ai, meu Deus, eu fiz feio, eu fiz errado. Agora minha mãe brigou comigo, agora meu pai brigou comigo. A minha amiga não me cumprimentou. Eu acho que, o que eu fiz pra ela? Ai, meu Deus do céu. Ela sempre se acha insuficiente a todo momento e isso fica pesado. Sempre a culpada. Depois, aquilo que ela gostava de fazer, não gosta mais. Coisas que eram muito relevantes para ela. E não gosta mais. A gente chama de que como se o mundo ficasse cinza. Que a gente tem, né? Tipo assim, mundo colorido nos lembra festa, alegria, felicidade. Agora o mundo cinza é triste. E é diferente. Oi, Grazi? Tristeza. Tudo. Tipo assim, as amigas convidam para sair. Não quero. Não, obrigada, tô cansada. Se tiverem alguma amiga assim, presta atenção nela. Né? De repente, às vezes, meninas, uma amiga, ela de repente precisa simplesmente de um abraço. Porque você sabia que quando a gente abraça, a gente produz um neurotransmissor chamado ocitocina? Que é um hormônio do prazer, do contentamento, da satisfação, deixa a gente otimista, se sente amada. A gente produz esse hormônio, é muito legal. Né? Então, preste atenção numa amiga de vocês. E uma outra coisa muito importante é o sono, que a pessoa começa a ter problemas. Essa pessoa, ela até deita, ela dorme, mas ela acorda sempre às 3 ou 4 da manhã e não dorme mais. Nós temos uma janela que a gente produz, é a serotonina também. Nessa janela, das 4 mais ou menos até as 10, aproximadamente. Então, nesse momento ali, a gente ficou sem nada, que daí ele vai começar a produzir. Por isso que a pessoa sempre acorda. Então, um sinal é esses 3. Se tiver, tem que buscar ajuda. Ou até mesmo... Não, eu ia falar Psicólogo. errado. Porque eu ia falar sobre Pode a insônia, né? A insônia, ela é muito... Quando tu não consegue... Tu tá pensando muito. Tu não consegue pregar o teu olho. Porque teus pensamentos não param, né? Pensamentos acelerados. Isso pode ser a ansiedade. Pode ser a ansiedade, tá? Então, meninas, eu quero, né, colocar para vocês aqui de que existem muitas técnicas, existe muita coisa, mas eu gosto muito do Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, como a gente colocou antes, o afeto, ter a empatia. E isso é o remédio para o nosso coração, para as nossas emoções. Nai, alguma coisa mais para você conversar? Alguma pergunta? Eu acho que quando a pessoa for dar um conselho, se a pessoa vem falar contigo, pergunta se ela quer um colo ou um conselho, porque daí tu vai saber como agir. E um abraço realmente pode fazer a pessoa se acalmar. Pode fazer ela se acalmar. Ela pode estar desesperada, chorando. Se tu der só um abraço, não fala nada. De repente, é isso aí. Se acalma. É um abraço. Graças. Né? Tipo, dar um abraço
pessoa, tipo, que tá triste ou, tipo, tá com algum problema, dar um conselho pra ela ou pra ele. Legal. Malu, o que você acha das suas considerações? Gi, Olha, eu acho que foi uma ótima conversa, que a gente conseguiu aprender muita coisa, vou dizer por todas nós, né? Eu acho que essa foi muito produtiva, que foi muito divertido. E eu vou lembrar desse momento para sempre. ah, E obrigado, né, por ter disponibilizado o seu tempo, ter saído da sua casa, do seu trabalho pra vir aqui. Foi muito gostoso. A gente realmente acertou em quem escolheu, porque eu fico feliz. foi muito divertido, incrível. E como a Gil disse, com certeza muita coisa aqui vai ser levada pra nossa vida, né? Que legal. E o meu recadinho para vocês é que a vida pode ser mais leve, meninas. Nós vivemos num tempo hoje de que o adolescente tem mais informação do que um rei. No tempo lá dos reis e rainhas, hoje um adolescente tem mais informação que ele. Então é muita coisa para a cabeça. Então assim, se tá triste, se tá passando por alguma coisa, pede ajuda pro pai ou pra mãe, ou pra professora, pro colega, né? Vocês têm pessoas especiais em volta de vocês, né? E vocês são maravilhosas. Eu gosto dessa frase. Vocês são maravilhosas, extraordinárias, a menina dos olhos de Deus. Vamos dizer comigo? Diz assim, eu sou maravilhosa, Eu sou maravilhosa, extraordinária, extraordinária, a menina a menina dos olhos dos olhos de Deus. de Deus. Uhul! É isso aí, é isso aí. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e espero que de alguma forma eu pude trazer aqui para vocês algum conhecimento, né, e somar. Esse é o meu propósito, de tocar no coração das pessoas, de ser de alguma forma uma ferramenta para ajudar as pessoas. E daí eu estou feliz da conta. Obrigado, meninas. Então aqui a gente chega mais ao fim de uma edição do Papo S e até logo!